Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz. Professora Tamara do canal Matemática Raiz. E hoje estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história de amizade que resultou nessa tatuagem. Vou mostrar pertinho, ó, tem o H e o T, infinito. Foi em 2019 que a gente fez, né? Mas começando então. Nós fizemos faculdade de matemática juntas na FURB em Blumenau. E nós éramos duas crianças praticamente, com 17 anos. Também tinha 17? Começou com 17, né? E, enfim. Então lá em 2009 a gente começou a ter aulas juntas, mas não foi amor à primeira vista. O que aconteceu? A Helena era um pouquinho mais introvertida, né, e tinha uma amiga que eu não tinha afinidade. Só que aí começaram as provas, né? Uhum. E a gente começou a se aproximar para estudar para as provas e trabalhar juntas. A gente começou a trabalhar juntas, exato. Nós tínhamos bolsa de iniciação científica. Uhum. E aí, como a gente começou a trabalhar junta, a gente começou a se falar mais. E aí a gente não se desgrudou mais. Foi muito engraçado, porque onde a Helena tava, a Tamara tava e vice-versa. Então a gente trabalhava junto de manhã, dormia junto de tarde, comia no apartamento da sanduíche. Tamara. Tomamos muito Nescau com misto, meu Deus do céu. E de noite a gente ia pra faculdade, né? Onde nós éramos alunos aplicados. Uhum. Né? Muito mais do que eu imaginei que seria. Sim. A gente de fato não estudava muito, não tinha assim aquela preocupação em estudar, mas a gente fazia tudo, não deixava nada atrasar. Quando tinha uma prova difícil a gente estudava, enfim. Então começou com geometria analítica, né? Geometria analítica, com a professora Simone. Uhum. Ali as provas tinham demonstrações e coisa arada. Quem é da área das exatas sabe que demonstração não é uma coisa tão agradável de fazer. Então tinha que dar uma estudadinha. E aí foi isso, né? Até que a amizade foi aumentando e coisas engraçadas foram surgindo. Fala aí o nosso apelido. Eu chamava ela de Zé Ruela. Uhum. Durante a faculdade, mas não era um jeito de... Nós já éramos muito amigas, não era um jeito de ofender ela nem nada disso. Ô Zé Ruela, e daqui a pouco o Zé Ruela começou a ficar muito grande. E eu comecei a chamar ela de Zé. Ô Zé. E aí o apelido foi retribuído, as duas. Ô Zé. Aí ela, ô Zé. E nós éramos as Zés na faculdade. Exatamente, até uma aluna minha da primeira escola que eu dei aula me chamava de Zé, porque ela sabia que eu e a Tamara nos chamávamos de Zé. Então, e assim, o marido da Tamara me chama de Zé. A filha da Tamara me chama de Zé. A mãe da Tamara me chama de Zé. E o pior é que a minha mãe, por exemplo, ela não se refere a Helena como Helena, quando a gente tá em casa sozinha. A Zé, você vai lá pra Zé. Pra Zé, é Zé. A minha filha descobriu há pouco tempo atrás que o nome dela era Helena, que era Zé. Foi bem engraçado. O nome dela é Helena, não Zé, não é Zé, você também é Zé, né, mãe? Daí ela descobriu que nós duas éramos Zé, porque ela achava que a Zé era só a Helena, não eu também, né? E ficou o Zé pra todo mundo e raramente a gente se lembra de ô Helena, ô Tamara, né? É Zé. Enfim, e aí a nossa amizade foi crescendo. Nós realmente nos consideramos irmãs, não tem outra palavra, assim. A nossa intimidade é muito grande. Nós moramos em cidades bem distantes, né? Eu moro em Santa Catarina, ela mora no Paraná. E aí a gente se vê aí, dependendo, que umas 5 vezes por ano, mais ou menos, né? A gente até fez um trato de todo mês, uma ir ver a outra. Antes da pandemia até tava dando certo, mas agora já tá um pouco mais difícil. A gente já tá nessa amizade à distância faz tempo, né? Quanto tempo que tu foi embora pra lá? Eu fui em 2012, no final da faculdade. Quando a gente em agosto a gente se formou e em setembro eu já fui pra lá. É verdade, faz tempo. E, enfim, aí também, antes de contar um pouquinho de como o canal foi criado, que eu acho legal falar nesse vídeo,
vamos contar uma história que é incrível, a da prova, da professora Roseli. Era uma prova de geometria euclidiana, né? Era. E aí, beleza, fizemos as provas, ela sentada na primeira carteira Na frente de do uma professor. parede e eu sentada na primeira carteira da outra parede, né? E beleza, fizemos a prova, fomos saindo, porque a gente tava colada pra tudo, uma saía e esperava a outra. Bah, Zé, e a tua primeira questão? Bah, não, cara, fizemos aquele cone lá, dividimos por 3, pá, deu tanto, fechou. A gente era fez isso. o cilindro. Ah, é verdade. A gente fez o cilindro. Era um cone. A questão era assim, calcular o volume de um cone, né? Uhum. E eu resolvi como um cilindro e saí falando que acertei. E eu também. E deu o mesmo resultado. Mesmo resultado, pá, tiramos 10 na prova, saem nossos amigos, né, os nossos colegas e falam o quê? Mas era um cone. Um cone você tem que dividir o volume do cilindro por 3. Exato. E as duas cabeças de bagre não fizeram isso. Em lados extremos da sala. Se a gente tivesse uma atrás da outra, a professora ia dizer que a gente colou. Que a gente colou, de porque não certeza. tinha cabimento nós duas fazer isso, sabe? Ela de um lado, eu do outro. E é muita Na coisa que hoje ainda aconteceu. Igual. A gente tava gravando uns vídeos aqui, daí eu disse, a gente podia fazer... Ela falou primeiro que eu. Eu comecei com nós podíamos fazer, ela disse assim... Gravamos com canetão. É muita sincronia, assim, sabe? Não tem explicação. Eu ainda tava comentando com uma amiga de infância minha ontem que eu levei só 2 pessoas pra vida. 2. Uma foi essa minha amiga de infância da escola e da faculdade, a Helena. Mas a Helena foi uma coisa, assim, muito... O nome da minha filha era pra ser Helena. Não deu porque uma prima minha também teve um bebê e chamou de Helena. Mas o nome da minha filha era pra ser Helena, sabe? E... Tatuagem. Estávamos na Copa do Mundo Feminina, olhamos uma pra cara da outra, Tamara falou, vamos fazer uma tatuagem? Vamos. Estávamos completando 10 anos de amizade, que foi em 2019, né? E aí, vamos fazer uma tatuagem? Eu não tinha tatuagem até então, né? Mas eu nem passou pela minha cabeça, será? Foi na hora. Vamos! Já ligamos pro tatuador, falamos o que a gente queria, enfim, e fizemos a tatuagem. E é um dos símbolos assim que você pensa, pô, uma tatuagem é uma coisa muito importante. É pra sempre. Você vai estar com isso aqui. Tem como apagar? Tem, mas vai ficar marca, enfim, né? Você fez a tatuagem, você teve aquela intenção naquele momento. Então, pra não ter nenhum arrependimento. Então, tenho certeza que isso não vai acontecer. E aí, continuando então nossa história, terminamos faculdade, a Tamara foi embora e eu fiquei em Blumenau, né? Eu moro aqui com o meu noivo. E aí eu fiz mestrado também, só que eu fiz mestrado em Curitiba, então eu viajava bastante para Curitiba, toda semana. E de vez em quando dava um pulo na casa da Tamara, porque era próximo, bem próximo de Curitiba. E aí a nossa amizade se manteve. Também tivemos períodos longos de não se falar. Longos, mais de 1 ano sem se falar. Principalmente ali entre 2012 e 2015. Que a gente voltou a se falar mais quando eu fui pra Curitiba, né? Quando eu engravidei. Em 2015. Que você foi bastante pra lá quando eu tava grávida. Exatamente. Foi a primeira vez que fui pra lá. É. Que daí eu saí de Curitiba e passei na tua casa, né? Então, assim, a nossa amizade nunca se perdeu e não tem cobrança de tipo, a gente falar fica meses sem a se gente falar, não daí num se dia fala no a WhatsApp. gente começa a falar e vai. Exatamente. Nem sei da vida dela, ela não sabe da minha e de repente blá, né? E é sempre a mesma coisa. Então, realmente é uma amizade aí que, nossa, não tem explicação. E vamos falar do canal?